A paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos alunos do curso de Carga Horária Complementar. Dou as boas-vindas à segunda aula da nossa disciplina de Antropologia Cristã. Nessa aula, nós vamos estudar a provação do ser humano, o homem no estado de pecado, a queda do homem, o pecado original, promessa de redenção ao homem, o homem como filho de Deus e as atividades de pesquisa e fixação. Lembrando que essa disciplina, ou seja, essa aula, ela vai encerrar o assunto de antropologia cristã. A nossa disciplina, ela está dividida em dois assuntos, que é a antropologia, primeira e segunda aula, e depois a angelologia, que corresponde à terceira e quarta aula. Assim, nós fazemos praticamente uma abordagem geral da teologia sistemática nesse programa de carga horária complementar que tem uma carga horária de 200 horas aulas. Muito bem, vamos então falar sobre a aprovação do ser humano. Prestem atenção nisso daqui. Tudo que Deus criou com consciência, Deus provou. Foi assim com os anjos, e foi e será com todos os seres humanos. Então observe uma coisa. Quando Deus cria os anjos que foram criados antes da criação do homem, nós não temos uma previsão de quando aconteceu a criação dos anjos. Deus os criou com consciência. Veremos isso na terceira e quarta aula deste caderno aqui de conteúdo. E Deus, como eles são seres conscientes, os anjos, Deus colocou então uma prova. A gente não sabe muito bem que tipo de prova foi essa, mas o resultado da prova foi que 1/3 dos anjos se rebelaram. Ou seja, juntamente com Satanás, mais 1/3 dos anjos demonstraram na provação que não tiveram condições de suportar a provação e acabaram então saindo da presença de Deus. Mas por que Deus provou os anjos? Porque eles foram criados com consciência. Quando Deus cria Adão e Eva, os primeiros homens, primeiro casal, Deus também os criou com consciência. Já vimos isso, que é aquela parte de serem seres pessoais, com personalidade. E Deus então coloca também para eles uma prova. Parece muito simples a prova, né? De todas as árvores que está aqui no jardim, vocês podem comer, menos daquela. Essa foi a provação. E o que aconteceu? O homem optou por romper aquela provação, por não se sujeitar a ela e acabou então sendo reprovado. Bem certo que teve aí a indução do maligno, teve aí a tentação. Tudo isso está incluído no histórico. Agora, eu coloquei aqui, os anjos foi e será com todos os seres humanos. Então, em toda a época da criação do ser humano, inclusive nos nossos dias, continua acontecendo a provação por parte de Deus. Somos provados por Deus. Precisamos demonstrar a Deus que nós temos a capacidade, pela misericórdia dele, pela bondade dele e pela nossa sujeição a ele e vitória nas provas, de morarmos no céu eternamente. Então esse é o objetivo geral, nos provar para ver quem da humanidade tem ou não o direito de morar no céu. Para isso precisa vencer as provas. Ninguém vê na Bíblia uma colocação de que Deus está provando os animais, que Deus prova a natureza, que Deus prova lá o seu cachorro, o seu gato, o seu papagaio, enfim, o seu animal que você trabalha, né? O boi, a vaca, enfim. Eles não são sujeitos à provação. Por quê? Eles não têm consciência. Então, todo ser consciente passa pela provação de Deus, será submetido à provação de Deus. Logo que Deus criou Adão e Eva, colocou uma prova basicamente muito simples. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Essa foi a prova, a qual nós podemos dizer, mas era muito simples, era uma prova muito tranquila. Pois é, mas para ele se tornou o motivo da perdição. O termo provar. No Antigo Testamento, nós encontramos uma palavra hebraica, né, tsaraf, que significa refinar, provar e fundir. Então vejam só, você pode tomar isso no sentido espiritual, que uma prova de Deus na nossa vida, Deus está o quê? Nos refinando, está nos fundindo, nos tornando mais forte para nós vencermos. Então tinha esse significado. Para o Novo Testamento, foi usado o verbo grego dokimazo para expressar a ideia de testar, provar, com a expectativa de aprovar e experimentá-los. Então observem que, para nós, vamos usar o Novo Testamento, que é a base da igreja, para nós, então, quando nós somos provados por Deus, Deus está nada mais, nada menos do que nos testando, para ver se somos ou não fiéis a Ele. E este testar, que envolve aprovação ou reprovação, nos dá uma definição de onde passaremos a eternidade. Os que são testados e aprovados têm a vida eterna. Os que são testados e são reprovados neste teste, perdição eterna. Tá? Basicamente, o conjunto de provar de Deus, o que a Bíblia nos dá num termo geral, a aprovação tem esse objetivo. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a prova, o testar, renova o nosso entendimento. E é isso que nós precisamos. E através das provações, não tentação, através das provações que Deus coloca no nosso caminhar, é que nós vamos descobrindo qual é a perfeita vontade de Deus para conosco. O teólogo, Bancroft, registra que esse período de prova foi: o período abrangido pela provação prolongou-se desde a criação de Adão e Eva até o tempo de seu fracasso e desobediência. A provação do homem que teve o propósito de submetê-lo à prova abrangiu evidentemente o período da sua inocência. Isso nós estamos falando de uma provação de caráter inicial dos pais da nossa raça, que foram Adão e Eva. Então, enquanto eles estavam inocentes, estava acontecendo a provação de Deus para que eles permanecessem, Então, vencessem aquele teste, aquela prova, e fossem considerados, então, aptos a permanecerem no estado que eles estavam. Mas eles reprovaram. Mas fique atento a esse detalhe aqui. O homem não foi criado pecador. No entanto, o pecado entrou no mundo humano pela própria escolha do homem. Neste caso, a escolha de Adão e Eva, os pais da raça humana. Então, esse pensamento de que Deus criou todas as coisas, inclusive o pecado, é um pensamento errado, muito errado. É uma heresia. Deus não criou o pecado. Deus criou o homem inocente, santo, à semelhança de Deus, mas por ele ser um ser consciente, Deus teve que prová-lo. E o homem, por si só, pela sua própria consciência, que lhe permite tomar decisões, optou em desobedecer a Deus e romper aquela prova, não passar na prova, reprovar no quesito obediência. E aí então cometeu o pecado, e esse pecado entrou então na raça humana e passou para todos os demais seres que são gerados e estão sendo gerados ainda e serão no futuro. Nós chamamos de inclinação, uma inclinação natural para pecar.
porque ninguém precisa nos ensinar a pecar. Vocês já observaram isso? Nós precisamos ser ensinados como não pecar e como nos santificar. Agora, ninguém precisa ensinar ninguém a pecar, porque essa prática ela possui na natureza humana essa inclinação e leva o ser humano a pecar, sim. Mas aí vem a obra redentora de Cristo, vem a presença do Espírito Santo, vem a palavra de Deus. Tudo isso vem para nos ajudar a vencer o pecado. Mas vamos voltar aqui. Diferenciação entre provação e tentação. O teólogo, ele precisa saber o que uma provação é diferente de uma tentação. E eu digo assim, que nem toda provação é uma tentação, mas toda tentação se constitui uma provação. Não entendeu? Eu explico melhor isso. A provação procede de Deus, porém a tentação do diabo. Isso não pode ficar dúvidas na formação de um teólogo. Deus não tenta ninguém, Deus prova. O tentador tem um nome, chama-se o diabo. Deus prova, mas não tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta, mas Deus prova. Todo ser consciente, todo ser pessoal, com personalidade, como são os anjos e os homens, foram e são tentados. Os anjos hoje não são mais tentados. Eles tiveram o período da prova deles. Agora, os homens, enquanto nós estamos com vida, é o período da nossa prova. Depois que partirmos daqui, quer pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, nunca mais seremos provados e nem tentados. Então Deus prova, mas não tenta. Toda tentação vem seguida de um pecado. Olha a diferença. O que não ocorre com a provação. Toda tentação passa a ser uma provação, mas a provação nem sempre será uma tentação. Então vamos lá. Vamos supor que você fique doente. E a doença é por questões naturais, debilitação do organismo, enfim, doenças que a gente chama de doenças orgânicas do corpo. Então você ficou doente e Deus permitiu que você adoecesse para te provar. Se caso você exercitar a fé, buscar a Deus, confiar em Deus e Deus lhe curar, ok, é algo interessante. Se caso você também buscou a Deus, mas Deus não lhe curou, e a pessoa até acabou morrendo, ela passa na prova, porque a vitória dessa prova não significa cura, mas significa o crer, o acreditar, o descansar no Senhor. Agora, se você desiste, eu não vou nem orar mais por mim, vou desistir, né? Ou seja, você não passou na prova, foi reprovado, mas não cometeu o pecado. Porque a aprovação de Deus não vem seguida de um pecado. Agora, a tentação sempre virá seguida de um pecado. Então, vamos supor que a tentação da fornicação. Se você ceder, pecou. Por quê? Por trás de qualquer tentação sempre virá um pecado. Tá? Agora, por trás de provação produzida por Deus, nunca haverá um pecado, senão Deus estaria, sendo muito injusto nessa questão. Agora, quando nós estamos submetidos a uma tentação, ela acaba sendo sim uma provação também, não produzida por Deus, mas pelo tentador. Deu para entender isso aqui? Eu acho que eu não confundi, vocês. Eva foi enganada pela serpente. Contudo, Adão parece-me que pecou conscientemente. Vejam só. 2 Coríntios, vamos ler primeiro. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, então notem, a serpente, Eva foi submetida a uma tentação. Agora, Adão não estava com a tentação da serpente ali.
Adão estava com a aprovação de Deus. Deus dizendo para ele: eu quero te provar, Adão, você não coma daquela árvore. Já com Eva foi diferente. A tentação apareceu para ela. E aí então ambos cederam e ambos desobedeceram e trouxe essa consequência. Tá bom? O fato de ter Adão recebido do próprio Deus a proibição de comer daquela fruta, sendo que Eva recebeu de Adão. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eis aí a provação de Deus. Deus colocou uma prova, e era essa. Então Deus passou verbalmente para quem? Para Adão, que Adão transmitiu verbalmente para Eva. Então o que acontece? Quem era mais fraco nessa questão? Eu acredito que o mais fraco foi Eva, por isso que a serpente, astuta, malandra, né? Ela foi aonde havia fraqueza, porque Eva não tinha recebido diretamente de Deus. E aí aconteceu que pecaram. Essa advertência entende-se que Adão tinha maior responsabilidade sobre o fato. Então nós vemos que foi Eva quem introduziu o pecado na raça humana, mas nós colocamos, e a própria Bíblia coloca, sendo o primeiro Adão. Por quê? Porque era a responsabilidade maior de Adão não permitir que nem Eva e nem ele pecasse. Atenção então para um detalhe importante. Essa desobediência foi o primeiro pecado da humanidade, vindo a passar essa natureza pecadora para todos os demais descendentes da raça. Por isso que nós todos pecaram em Adão, diz Paulo. Todos pecaram em Adão, porque a natureza humana, a partir dali, primeiro filho de Adão e Eva, a partir dali então já nasceram com uma inclinação para o pecado. E exemplo disso foi Caim matar Abel. Nós vimos aqui então a provação do ser humano. Vamos ver agora o homem no estado de pecado. O que significa isso? Faço um diálogo aqui. Se Deus criou todas as coisas, porventura não foi ele quem criou o pecado? Isso eu já fui questionado mais de uma vez a respeito dessa pergunta. Por isso que eu coloco aqui. A resposta seria assim: não foi Deus quem criou o pecado. Lúcifer criou o pecado no universo, porque eles pecaram numa esfera superior às dos homens. No universo, o primeiro pecado produzido foi por Lúcifer. E ele aconteceu no meio dos anjos, no cenário angelical. Adão, o que Adão fez? Introduziu o pecado na raça humana. Não tinha como um anjo caído, como é o caso de Lúcifer, introduzir o pecado na raça humana. Tinha que ser um humano. E ainda mais, se ele pegasse os pais da raça humana, toda a sua descendência já nasceria debilitada para o pecado. E foi o que aconteceu. Então, desde Adão e Eva, esse conflito se alonga e se alongará até o dia do juízo final. Por isso que nós precisamos vigiar, falar sobre o pecado como teólogos, falar sobre a santificação, que é o oposto do pecado, falar sobre a redenção que Cristo fez para resgatar o homem da situação pecadora. Origem do pecado. Deus não pecou e também não é o culpado do pecado existir, mesmo sendo Deus criador de todas as coisas. Tá? E isso precisa ficar claro entre nós. Quando criou o homem, criou bom e a sua imagem. Já vimos na aula anterior. Deus positivamente odeia o pecado. Leia o Salmo de número 5, versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então vejam só que a palavra iniquidade é pecado. Significa pecado. Transgressão da lei divina. Então Deus não tem prazer nisso daí. Então como que ele criaria alguma coisa que ele não teria prazer? Até porque se observarmos o relato, o registro da criação, nós vamos ver que
tudo que Deus criou, Deus olhava e via que era bom. Por isso que não há mal na criação de Deus. Conceito histórico a respeito da origem do pecado. Nesse tópico, os alunos devem ter cuidado em interpretar o conteúdo do caderno. Tomem cuidado. Não vou abordar todo ele em aula aqui, mas cuidado lá. Foi feita uma abordagem histórica de como se pensava ter surgido o pecado, que está lá no caderno de conteúdo. Cuidem, tá? Anotem ali nesse tópico aqui, ó, cuidado, para evitar que no futuro vocês só consultem o conteúdo e se esqueçam dessa explicação que eu estou passando. Dados bíblicos a respeito da origem do pecado. Então, resumo, já vou lá para frente um pouco. Ó. O pecado existiu bem antes da Bíblia ser escrita. E temos que distinguir a existência do pecado no universo e a introdução dele na raça humana, como eu já falei em slides anteriores. Biblicamente, o pecado originou-se no mundo angélico. Deus criou um grande número de anjos e esses eram todos bons quando saíram das mãos do seu Criador, conforme Gênesis 1 e 31. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico. Todos sabemos já disso. Queda na qual legiões, ou seja, 1/3 do número dos anjos, se apartaram de Deus e tornaram-se os opositores do reino de Deus, comandado por Lúcifer. A origem do pecado na raça humana, com respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia ensina que ele teve início com a transgressão de Adão e Eva, no paraíso, e, portanto, com um ato perfeitamente voluntário da parte deles. Tá? Então, isso eu já expliquei. Origem do pecado no universo, Lúcifer. Origem do pecado na raça humana, Adão e Eva, o pai de toda a raça. Assim, nós vimos o homem no estado do pecado. Vamos agora para a queda do homem. O estudante não pode ter dúvidas de que o homem não foi criado pecador. Ponto. Não há dúvidas nesse ponto, ok? Mas o pecado entrou no mundo dos homens através da sua própria escolha. Alguém forçou Adão a desobedecer a Deus? Alguém forçou Eva a desobedecer? Ninguém. Ah, mas teve a tentação. Teve a tentação. Que nós vemos pelo relato bíblico que não passou de palavras. Mas ninguém pegou e enfiou a fruta na boca deles. Eles foram lá pela sua livre e espontânea vontade. Né? Então, mas o pecado entrou no mundo dos homens através de sua própria escolha consciente e voluntária, porque Eva retrucou a serpente. Ela disse, não posso comer dessa. Adão também sabia disso. Então, quando eles comem, eles estavam conscientes que estavam comendo algo que havia sido dito por Deus que eles não poderiam pegar. Então, eles tinham essa consciência sim, e foram lá. Se lermos Romanos 5:12, vamos ler, diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É por isso que a Bíblia diz assim, que todos pecaram. Porque essa natureza transgressora que vem de Adão e Eva até nós e virá nas outras gerações, que permite que todos os homens sejam pecadores. Além de Gênesis 3, 1 a 6, Romanos 5, 13 até o 19, temos também 1 Timóteo 2 e 14, que diz, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deixa eu continuar lendo aqui. Veremos que a queda do homem foi uma realidade, pois Adão e Eva, os primeiros membros da raça humana, pecaram contra Deus. E assim caíram da posição de favor e do estado de inocência em que foram criados. Pronto. Deixaram de ser inocentes em relação ao bem e ao mal, perderam ou foi
prejudicada aquela imagem e semelhança de Deus, e aí então eles foram destituídos da presença do Criador. O pecado é uma ação consciente do indivíduo, que se concretiza mediante alguns passos por meio dos sentidos. Olha que coisa interessante para nós entendermos o pecado. Ele não vem do nada. Ele vai entrar na nossa mente por intermédio de um dos 5 sentidos que nós temos. É interessante isso. Vejam só. Vamos falar sobre Eva. Eva ouviu o tentador. Audição, um dos sentidos que nós temos. Gênesis 3:1. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Aqui a serpente, o diabo, estava distorcendo a palavra de Deus. Então ela ouviu o tentador. Depois, segundo, Eva viu a fruta. Ou seja, visão, outro órgão dos sentidos. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Visão, tá? Depois disso, Eva pegou, é o tato. Não foi lá e pegou a fruta? Olha só o que diz. Tomou do seu fruto, do verbo pegar, apanhar. Gênesis 3:6. Depois veio o paladar. Eva comeu. Está aí. Gênesis 3:6. E comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja só. Pelos sentidos. E isso acontece nos nossos dias ainda. Jesus dá um ensino sobre a visão, dizendo que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se tiver luz nos nossos olhos, todo o corpo será luz, mas se for trevas, todo o corpo estará em trevas. Então, vejam só que coisa interessante. Resultado da queda. As consequências não se limitaram apenas a Adão e Eva e para a raça humana, mas a tudo que fora criado no planeta. Olha só que tragédia. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências para o planeta, não só para a raça humana, para o planeta, de forma direta ou indiretamente. Vamos ver isso. Resultado da queda para Adão e Eva. Vamos ver para eles dois. Consciência da nudez. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então houve a abertura da consciência e eles perceberam que estavam nus. Medo de Deus. Gênesis 3:10. Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Vejam que a vergonha deles estarem nu não era entre ele, um e o outro, entre Adão e Eva, mas era em relação a Deus. E aí então eles perceberam isso, e só perceberam isso por quê? Porque comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Expulsão do jardim. Gênesis 3:23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Então, consequências, resultados da queda para Adão e Eva. Seguindo ainda, resultado da queda para a raça em geral. Como Adão era o cabeça da raça humana, aquele pecado, além de individual, foi ao mesmo tempo racial. Veja só que coisa interessante. Foi racial, atingiu a matriz, vamos dizer assim, da raça humana, que foi o primeiro casal. Seus resultados recaíram sobre toda a raça humana, nos seguintes aspectos. A terra foi amaldiçoada para não produzir apenas o que é bom, exigindo trabalho penoso por parte do homem. Então todo homem teve que trabalhar até o dia de hoje e continuará trabalhando. Gênesis 3:17-19 vai falar sobre o que aconteceu com a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó
te tornarás. Então vejo que a terra sofreu. Ela não estava programada para dar esse trabalho para o ser humano, para o seu sustento. E nem estava também esperando receber o corpo do ser humano novamente, como pó após a putrificação da carne, dos ossos, dos tecidos, enfim, após a morte. Mas por causa do pecado, então, ela também foi amaldiçoada. Resultou em tristeza e dor para a mulher no parto, bem como sua sujeição ao homem. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Eu quero deixar claro também que antes da queda, Adão e Eva não tiveram filhos. E outra coisa que eu quero deixar claro, que o sexo não surgiu apenas depois da queda. Se vocês analisarem os versículos ali antes da queda, principalmente quando Deus cria o homem, cria a Eva, ele já vai falar para eles multiplicar a terra, povoar a terra. E como que eles vão fazer se não for pelo sexo? Então, se eu colocar que o sexo só apareceu depois da queda, então eu colocaria que o sexo é algo não criado por Deus e que foi uma consequência do pecado. Então, seria uma coisa ruim, desaprovada por Deus. Portanto, o sexo existia sim antes da queda, mas nascimento de filhos só veio acontecer depois da queda. Isso tem que ficar claro, para que não haja confusão por aí. Resultou uma raça de pecadores. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Já tinha lido esse versículo, mas é nesse sentido que vocês podem observar. Tá? Resultou na morte física e espiritual e na penalidade ameaçada da morte eterna. Então, olhem só que resultados catastróficos, né? Trouxe o pecado e se espalhou para toda a raça. A morte física, o homem foi feito para viver eternamente. Essa é a realidade. Tá? Mas por causa do pecado, o corpo debilitou. Depois, por causa do dilúvio, Deus resumiu a vida do ser humano a 120 anos. E podem ver que depois do dilúvio só foi diminuindo. E o último exemplar que atingiu 120 anos, nós podemos ver que foi Moisés. Depois disso, nem nos dias atuais, nós encontramos pessoas que chegam a 120 anos. Pode observar. Tá? Porque é de designação. Até 120 anos alguém pode chegar, mas mais do que isso não. Tá? Então é consequência do pecado, a morte física. Morte espiritual, claro, que é a morte eterna, né? Não no sentido de extinção da alma, do espírito ou do corpo da pessoa, mas sim no sentido de uma condenação eterna que virá no futuro aí. Tá? Então vejam só que desastre para a raça humana e para o planeta foi a questão do pecado. Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E isso aconteceu. Morreram. E morremos ainda nos dias de hoje. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Então, o salário do pecado é a morte. Aqui fala tanto da morte física quanto da morte espiritual. Já vimos então todos esses pontos. Vamos agora para o pecado original. O pecado da raça humana é chamado de pecado original. A declaração de fé das Assembleias de Deus traz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok, Romanos 3:23. Aí vem uma explicação que diz assim: a iniquidade de Adão, a qual nós chamamos de pecado original,
contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade tornou-se universal e totalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado, todos nascem em transgressão. Isso não significa que o ato sexual que gera a fecundação é pecado. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Aí é um absurdo. Tá? O que a Bíblia está querendo dizer e também as explicações que estamos tentando dizer aqui, que todos nascem nessa natureza pecaminosa que todas as pessoas herdaram de Adão e Eva. Por isso que todos precisam em determinado momento aceitar Jesus como Salvador, para que ele possa vencer essa natureza pecaminosa. A criança, quando deixa a fase da inocência, ela vai ter que aceitar Cristo como Salvador para fins dela vencer essa natureza pecaminosa que é intrínseca ao ser humano, que foi herdada da queda de Adão e Eva, o pai de toda a raça, a mãe de toda a raça, e nós chamamos isso de pecado original, que é aquela inclinação, aquele desejo, sem que ninguém nos ensine, de pecar. É isso que a gente herdou com o pecado original. Pecado original diz respeito àquela inclinação que o ser humano tem para pecar. Nós precisamos aprender o que é o certo, mas ninguém precisa nos ensinar o que é o errado. Parece que nascemos sabendo fazer o que é errado. Isso tem a ver com o pecado original. Né? Tá claro agora para vocês, se caso alguém de vocês tinha alguma dúvida em relação ao que é essa questão do pecado original. Trago aqui uma explicação do Dr. Stanley Orton, grande teólogo que deixou obras maravilhosas na teologia sistemática. Ele escreve o seguinte: as Escrituras ensinam que o pecado de Adão afetou muito mais que a ele próprio. Esta questão é chamada pecado original e postula 3 perguntas. Até que ponto, por quais meios, em que base o pecado de Adão é transmitido ao restante da humanidade? Então vejam só o que é o pecado original. Outro ponto a ser observado, e tem a ver com a questão do pecado original, é que existe uma corrupção geral na natureza humana. Você pode observar. Existe essa corrupção geral, está lá dentro do ser humano já. Por isso que nós temos o velho homem. Mesmo pessoas que nascem na igreja, lá dentro dele tem o velho homem. Ou seja, aquela natureza intrínseca, herdada de Adão e Eva, que se inclina a pecar. Por isso que nós temos que nos tornar nova criatura em Cristo Jesus. Nenhum homem pode fazer as coisas espiritualmente corretas sem a ajuda de Deus. A natureza humana está corrompida, e isto é por causa do chamado pecado original. Já expliquei isso. Trago aqui a citação de um outro grande teólogo, Lois Berkhoft, que também em uma obra de teologia sistemática, ele deixa o seguinte ensino para nós. Chama-se pecado original porque é derivado da raiz original da raça humana, porque está presente na vida de todo e qualquer indivíduo desde a hora do seu nascimento e, portanto, não pode ser considerado como resultado de imitação. E ponto 3, porque é a raiz interna de todos os pecados concretizados que corrompem a vida do homem. E assim nós vamos lá para agora a promessa de redenção do homem. Vocês percebem que eu estou até um pouco acelerando, porque é bastante assunto na aula. E ele é bastante explicável, esse assunto, né? Mas nós temos um tempo de aula e eu preciso correr aqui. Promessa de redenção ao homem agora. Vamos para a promessa de redenção do homem. Então nós observamos até aqui a questão da queda do homem. E a antropologia ela também trabalha com essa parte, a formação do homem, a queda do homem, a redenção do homem e o destino final do homem. Então, a promessa é a redenção do homem. Se a queda do primeiro casal atingiu toda a humanidade,
levando a todos pecarem, Deus também previu uma redenção para todos os descendentes de Adão e Eva. Deus não abandonou. Vejam que Deus não lançou e abandonou o ser humano. Deus anunciou que da semente da mulher se levantaria um que feriria a cabeça do diabo. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, proporcionando assim a redenção da humanidade, agora degenerada pelo efeito do pecado. Viu? Então, Deus cria o homem produz o pecado, e Deus vai então e apresenta uma forma de redenção para o ser humano. Olhem o cuidado de Deus. Deus poderia, se fosse um Deus mau, vingativo, poderia então deixar o homem ao seu bel prazer e dizer: você criou a questão do pecado, agora te vire. Mas não, Deus foi lá e já deu uma promessa para eles. Porque Gênesis capítulo 3, versículo 15 é considerada a primeira profecia da Bíblia, a primeira promessa de salvação. A redenção veio quando Cristo se manifestou. Em Gálatas capítulo 4, e aqui o versículo 4 e 5 que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então observa que a redenção não veio só cerca de 4.000 anos à frente. Deus providenciou outras formas de salvação a partir da queda de Adão e Eva. Teve a lei, teve os patriarcas, que eram intercessores pelas suas tribos, famílias, né? Teve a época do governo humano, enfim, havia outras formas de salvação. Tá? Não podemos achar que somente a partir de Cristo que teve salvação, mas em Cristo foi a coroação da obra salvadora. Tá? Vamos em frente aqui. No entanto, antes da manifestação do Salvador, a redenção era proporcionada por meios diferentes, mas sempre apontando para Cristo. Então nós vimos que Deus criou. Por que eu não vou me deter aqui em promessa de redenção do homem? Porque na disciplina de soteriologia, que é a disciplina, a doutrina da salvação, já foi estudada a obra redentora de Cristo. Por isso que eu só citei, apontei, e aí vocês podem buscar lá no caderno de conteúdo que traz esse assunto para complementar a aula. O último tópico da nossa aula é o homem como filho de Deus. Quando uma pessoa experimenta transformação espiritual, definida como regeneração, é adotada como filho de Deus com todos os direitos, segundo o relato bíblico de Gálatas capítulo 4, versículos 5 ao 7, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, nós vemos que Deus proporcionou essa salvação para que nós nos tornássemos filhos, adotados pelo Espírito Santo como filho de Deus. Mas atenção, somente quem aceita Cristo como Salvador torna-se filho de Deus. Isso é fato. A expressão que diz, que é mais um dito popular do que uma expressão bíblica, porque não há na Bíblia essa colocação, que todos somos filhos de Deus, não é uma expressão correta. Quem aceita Jesus como Salvador, recebe o Espírito de adoção, que é o Espírito Santo, este então se torna filho de Deus. Assim como Jesus também disse: olha, quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Minha irmã, quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então isso fala de salvação, isso fala de conversão a Cristo para se tornar filho de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil diz o seguinte: juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe a adoção de filho de Deus. A partir desse momento, terá ele um
um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Tá? Então observam que há necessidade, preguem isso, falem isso, escrevam nos textos que alguns de vocês escrevem ou escreverão, que para ser filho de Deus há necessidade de passar pela conversão em Cristo Jesus. E, sendo filho de Deus, pertenço à grande família dos santos do Senhor. Assim, já não sou estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. E assim, prezados alunos, vimos todos esses tópicos de forma resumida, claro. Estudem no conteúdo, caderno de vocês, bastante coisa lá. E fica agora para vocês as atividades de pesquisa e fixação. Façam, desenvolvam o raciocínio. E eu me despeço na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai e na comunhão do Espírito Santo. E até a próxima aula, se assim o nosso bom Deus permitir.